Pessoal, meu muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer estar aqui com todos vocês para esta aula 3.6.5 sobre as ordens elevadas e grupos permanentes, entre outros seres, do universo local. Ela tem como base essa apresentação o documento 37, que foi ditado por um brilhante estrela vespertina de Nébudon, tá? Já vamos falar um pouco mais sobre isso. Eu gostaria de iniciar, como de costume, uma pequena oração para a gente se concentrar e pedir a Deus, né, rogar para que o nosso ajustador de pensamentos também esteja conosco nesse momento e nos conduza também nesses conhecimentos. Então, peço a todos só uns segundinhos de concentração. Senhor, no silêncio deste momento, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Pois quero sempre olhar o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim ver, senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênção se encha o meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem, neste breve encontro de estudos, sintam tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste encontro possamos revelar-te uns aos outros o teu ser e o teu infinito amor. Amém. Pequena adaptação da oração da manhã. Eu quero agradecer de coração a presença de todos vocês, também para a graça divina, pela oportunidade de poder compartilhar esses estudos, que propiciam, pelo menos para mim, momentos tão maravilhosos de aprendizado, em especial a todos nós buscadores de novas verdades e saberes. Lembro sempre, como todos os colegas, que esta apresentação é uma interpretação pessoal e não substitui a leitura do livro, onde cada um deve colher suas próprias impressões sobre o que os reveladores querem nos passar. Sinto-se à vontade para me interromper no decurso da apresentação, pois estamos aqui para aprender juntos. Então, só para a gente recordar um pouco, né, estamos no modo avançado, na parte 4, capítulo 4, que fala sobre personalidades, parte 3. Nós tivemos aí em 12 de outubro, né, com a Gianni, os filhos de Deus do universo local, tivemos com o Mantovani, os portadores de vida, depois o Adriano fez uma apresentação, Neemias, eu vou comentar um pouco, e hoje, então, todos nós estamos falando do documento 37, tá? Porque ele, de fato, ele tem que, para ser entendido, você já tem que ter um pouquinho de leitura do livro para facilitar. Mas isso não quer dizer que os que são novos leitores não possam compreender e também façam perguntas, por favor. Não há perguntas que não possam ser respondidas, ou tentar, pelo menos. Uma frase que eu trago sempre de dentro do texto que eu estudo, essa que eu achei muito bacana. Uma experiência maior nas vossas carreiras em avanço irá revelar cada vez mais seres interessantes e encantadores. E é isso que eu percebo, né, na busca que a gente faz aqui e nesse estudo de hoje, tá? Bom, nós estamos vendo aqui, então, as personalidades do universo local, que é o documento 37, mas a gente vai falar sobre as ordens espirituais de compromissos mais elevados, tá? Então, existem ordens que não são aqui do universo local, mas trabalham aqui, a gente vai falar um pouco sobre elas. Os cidadãos permanentes do universo local, vamos falar sobre esse grupo, e também de outros grupos, né, de seres desse universo local, alguns que estão revelados para nós no livro de Urântia. Isto tudo foi ditado por um brilhante estrela vespertina de Nébudon, né? Bom, iniciamos então. Lembremos, então, que à frente de todas as personalidades do universo local, nós temos sempre, primeiro, o Filho Criador e Mestre, o nosso Micael,
Pai e soberano do universo e que possui coordenada em divindade e complementaridade a ministra divina de salve, então, o espírito materno do nosso universo local. Então, esses são o Pai Filho e a Mãe Espírito de todas as criaturas nativas de Nébado. Nos documentos que antecedem este 37, são tratados as ordens criadas de filiação, e aqui neste documento, né, a gente está tratando mais sobre os espíritos ministrantes e ordens de filiação do universo local, ocupando-nos aqui, em especial, com grupos intermediários e outros ajudantes do universo. Entre estes, espíritos mais elevados que atuam em Nébado, ordens de cidadania permanentes e outros seres presentes no universo local. Eu lembro que o Neemias nos trouxe também uma forma de verificar que muitos desses seres, eles estão classificados em várias ordens, tá? Então, isso às vezes se mistura um pouquinho, mas a gente vai tentando aprender de cada um, o que cada um faz. O Adriano, com muita propriedade, nos falou, né, nos listou na aula dele, há 2 aulas atrás, quais são esses ajudantes do universo. Ele falou do brilhante estrela matutina, dos brilhantes estrelas vespertinas, os arcanjos, os assistentes mais elevados, os altos comissários, supervisores celestes e educadores do mundo das mansões. Ele deu uma comentada geral sobre isso, e ele entrou mais especificamente sobre os brilhantes estrelas vespertinas. Até é um desses seres que é revelador deste documento 37. Então, são criaturas projetadas pelos Melquisedeques e trazidos à existência pelo Filho Criador e o Espírito Criativo. Estes brilhantes estrelas vespertinas recebem, então, em muitas funções, especialmente as ligadas a Gabriel, né, que é o brilhante estrela matutina, que é o que comanda, tá? Eu só trouxe assim de uma forma bem rápida para a gente recordar o que foi tratado. Ele também falou dos arcanjos, que são uma progênie do Filho Criador e do Espírito Materno, né, do universo, um tipo mais elevado de espírito ministrante, que fica, quando fala em espírito ministrante, vocês sempre podem considerar anjos, né, que ficam mais dedicados ao trabalho de sobrevivência das criaturas e à continuidade da carreira ascendente desses seres, tá? Na aula passada, com o Neemias, ele nos passou os pontos 4, 5, 6 e 7. No 4, ele falou sobre os assistentes mais elevados, que é um grupo de seres voluntários com origem fora do universo local, que são temporariamente designados e representam o universo central e os superuniversos como observadores dessas criações locais, ou seja, no nosso caso de Nébado, né? Ele falou dos altos comissionados, que são mortais ascendentes fusionados ao espírito, lembram disso? Né? Que atuam em muitas funções no universo local, em especial junto a tribunais de justiça, como assistentes, conselheiros das cortes, e em várias assembleias e muitas outras coisas mais, né? Então, aqueles fusionados ao espírito, eles vão se perfeccionando, mas eles ficam aqui a nível de universo local. No 6º item, ele nos falou dos supervisores celestes, que atuam como assistentes dos filhos instrutores da Trindade, né? E também dos Melquisedeques, nos ensinos das escolas do universo local, assistindo ao esquema de aperfeiçoamento dos mortais ascendentes. Então, esses supervisores, e existem muitos supervisores em todas as áreas, eles atuam aqui no caso também. Os mestres dos mundos das mansões, que é o item 7, que o Neemias nos falou, ele falou dos querubins e sarubins glorificados, recrutados, que funcionam maior parte nos empreendimentos educacionais da vida monancial. Então, principalmente os querubins glorificados, recrutados, que são os mestres dos mundos das mansões, também nessa área monancial da educação. Então, hoje, né, mas hoje nossos temas serão aqueles que eu já comentei: as ordens espirituais de compromissos mais elevados, cidadãos permanentes e outros grupos do universo, né? Vamos começar, então,
com as ordens espirituais de compromissos mais elevados, né? Então, a gente sabe que, além dos centros de potência e dos controladores físicos, lembram? Os flanandanques, aquele povo lá, que controla a parte física, que são designados de modo permanente para o universo local, nós temos ainda alguns outros seres espirituais de origem elevada da família do Espírito Infinito. Vamos ver quais que são esses. O primeiro deles que é citado seria estes mensageiros solitários, no documento que fala dele. Eu também trouxe alguma coisa do documento 23, que fala um pouquinho mais sobre os mensageiros solitários. Então, quando funcionalmente vinculados à administração do universo local, e eles o são, eles prestam um serviço valiosíssimo, em especial nos esforços de superar os obstáculos das limitações do tempo e do espaço, né? Vocês lembram que esses mensageiros, eles praticamente não têm problema quanto ao tempo e ao espaço. Então, são muito rápidos e servem em muitas funções, tanto no universo local como além disso. Não há autoridade qualquer sobre estes seres no universo local quando nesta função. Mas estes seres singulares estão sempre prontos para ajudar na solução dos problemas e no cumprimento dos mandados necessários. Então, os mensageiros solitários, né, eles são da família, elevado da família e do Espírito Infinito. Até vou ter mais alguma coisa aqui falando sobre eles. Ainda sobre eles. Trata-se de um corpo pessoal e universal do Criador conjunto. Então, a gente já passou, né, pelos mensageiros solitários nas aulas anteriores, mas aqui recordando um pouco sobre essa questão. Olha só, é um corpo pessoal e universal do Criador conjunto. A primeira e mais experiente ordem das personalidades mais altas do Espírito Infinito. Esses seres, eles foram criados lá no começo dos tempos, antes dos anciões dos dias até começarem a atuarem, né, aqui nos superuniversos. Representam a ação criadora inicial do Espírito Infinito, que é a terceira fonte centro, né, atuando solitariamente com o propósito de trazer à existência estes espíritos personalizados solitários. Olha só, nem o Pai, nem o Filho, né, eternos, participaram diretamente desta prodigiosa espiritualização. Então, de fato, os mensageiros solitários são um alto corpo, né, que foi criado e já bastante antigo. Eles funcionam por todo o grande universo durante quase toda a eternidade. São fundamentais ao Espírito Infinito para a sua autorrevelação, a criação do tempo e do espaço, tá? Então, só para a gente saber e lembrar e recordar um pouquinho sobre eles, tá? Vamos ver quais outros. No documento 37 fala que existe um supervisor do circuito universo chamado Andovontia, né? Nome do terciário supervisor do circuito do universo estacionado no nosso universo local, que ocupa-se dos circuitos espirituais e moronciais, né? Não com aqueles da jurisdição dos diretores de potência. Então, existem aqueles circuitos lá, tá? Aliás, né, foi ele quem isolou Urântia no tempo da traição de Galigaste ao planeta, durante os períodos de provação da rebelião de Lúcifer, né? Então, até o documento 37 nos fala, o revelador diz ele, olha, inclusive, ele manda cumprimentos para vocês, mortais aí de Urântia. Ele expressa o prazer da antecipação, da restauração, em alguma época futura, né, da ligação do vosso planeta novamente aos circuitos do universo, da sua supervisão, tá? Então, o Andovontia, ele é o supervisor dos circuitos do universo. Eu tenho mais alguma informação sobre eles. No documento 9, é tratado um pouco sobre a relação da terceira fonte centro, da sua forma de relação com o grande universo, que é através de um vasto conjunto de espíritos ministradores, mensageiros, mestres, juízes, ajudantes e conselheiros, juntamente com os
supervisores de certos circuitos de natureza física, moral e espiritual. Tá? Então, a física provavelmente são esses diretores de potência, mas este supervisor de circuito é mais da área moral e espiritual, e aqui o Andorrontia é o que comanda aqui, tá? Vamos adiante. Nós temos também os diretores de censo, que são seres mais elevados, né, de ordem espiritual, que atuam aqui no universo local de Nébadon. Tem o Salsatya, né, que é um diretor de censo, que mantém o seu núcleo central no setor de Gabriel, em Salvington, né? Então, ele está lá junto com o administrador geral. E torna-se automaticamente sabedor do nascimento e da morte da vontade. E registra o número exato de criaturas de vontade que, a cada momento, funciona no universo local. Lembra que nós estudamos um pouquinho sobre isso, sobre esses registradores de censo, né? E trabalha em estreita associação com os registradores da personalidade domiciliado nos mundos dos registros dos arcanjos. Também um ser da família do Espírito Infinito, assim qualificado no documento 30, né? Então, esse aqui também é um ser, deixa eu ver se não tem mais alguma coisa. Não, acho que é isso. O inspetor associado é residente em Salvington, é o representante pessoal e executivo do Supremo de Orgonton. Então, existem esses seres também denominados de inspetores associados, tá? Eu consegui juntar aqui que ele, junto com as suas colaboradoras, as sentinelas designadas para os sistemas locais, também são representantes do Supremo Executivo de Orgonton e atuam junto às sedes do universo local e sistemas em nosso universo. Então, esse aqui também, o inspetor associado, é um ser elevado, tá, que trabalha e atua aqui no nosso universo local. Tá? Quem mais? Nós temos também os conciliadores universais, também já tratamos deles em outras aulas anteriores, mas aqui eles também atuam nos universos locais. Então, é uma progenie dos espíritos refletivos, esses aqui. São as cortes itinerantes dos universos do tempo e do espaço, funcionando desde os mundos evolucionários até cada uma das seções do universo local e ainda além. Então, esse pessoal está sempre por aí, sempre presente, funcionando, né, nessa questão de cortes itinerantes, fazendo julgamentos. Esses árbitros registrados em Uversa, né, a sede do nosso superuniverso, ele tem o número exato deles, diz que não sabe, né, que estão operando em Nébadon, que não tem, assim, o registro exato. Mas ele estima que haja aproximadamente 100 milhões de comissões conciliadoras no nosso universo local. Cada comissão conciliadora é dividida em são 4 seres que trabalham, né? Que eles surgem pelos espíritos refletivos, tá? Mas depois, em número de 4, eles formam um grupo de conciliação, tá? Eles são chamados, são seres de status pré-paradisíaco, atuando em grupos de 4, sendo um o juiz árbitro, outro o advogado espiritual, outro ainda o executivo divino e um registrador. O último deles, então, faz os registros, sendo estes de muito valor para manter o universo dos universos funcionando em harmonia. Então, são seres muito importantes para manter a tranquilidade, a harmonia em todos os super-universos e nos universos também. Por isso que eles estão nos universos locais. Temos ainda os conselheiros técnicos, as mentes jurídicas do reino. Nébadon possui a sua cota de $500 milhão, né? Então, conselheiros técnicos, né? Eles têm em torno de $500 milhão. Estes seres são as bibliotecas vivas e circulantes de leis experienciais para todo o espaço, né? Eu tenho aqui ainda que eles dedicam-se ao trabalho de impedir os atrasos, facilitando o progresso,
e aconselhando realizações. Eles colocam da seguinte forma: sempre tem um modo melhor e mais certo de fazer as coisas. Sempre existe uma técnica de perfeição, um método divino. E esses conselheiros sabem como encaminhar e encontram esse modo melhor de fazer as coisas e nos orientam, né? Então, até lá pelas tantas comenta no documento, eles tentam nos orientar na melhor forma de fazer as coisas, né? Temos ainda os registradores celestes, né? Que são os serafins ascendentes. Até fala que há 75 tipos em Nébado desses registradores, né? São os registradores ou supervisores mais experientes, chegando ao número aproximado de 4 bilhões. Não só eles, mas os estudantes, os que estão se preparando para isso. Então, só aqui no nosso universo local temos 4 bilhões, metade da população da Terra, né, de registradores celestes. Claro que nós temos que considerar que, além do nosso planeta pequeno, dentro do sistema, com 619 planetas, temos 3.840.000 planetas, né, e 101, se não me engano, que 101, no último registro, provavelmente lá na década de 30 do século passado, né? Então, há necessidade de todo este batalhão de seres para ajudar nos registros, né? Que são compostos por esses serafins ascendentes. O corpo dos registradores celestes, ele é um compromisso permanente assumido por serafins e supernafins. Lembram dos supernafins? São aqueles anjos lá, primeiros lá, que moram perto e atuam em Avona, no universo central, né? E os serafins daqui. Esses registradores celestes, seniores, em Uversa, por exemplo, podem mostrar os registros de tudo o que contiver importância cósmica, desde os longínquos dias da chegada dos anciões dos dias. Olha só que interessante, né? Claro, aqui seriam os supernafins, os que são mais experientes, eles têm o registro de tudo que aconteceu, né, desde o dia, né, que é de importância cósmica, desde o dia da chegada dos anciões dos dias, né? Então, é um pessoal bem especializado. Os anjos de certas ordens podem tornar-se registradores celestes e outros ascendentes às fileiras dos conselheiros técnicos, que é aqueles que nós falamos há pouco. Então, geralmente são anjos, né, de certas ordens que conseguem essa progressão, se tornando registradores celestes e conselheiros técnicos. Ainda temos os companheiros moronciais, né? Eles não são indispensáveis ao trabalho da progressão de uma criatura, nem substituem o trabalho dos guardiões seráficos, que são aqueles que nos acompanham, né, gente? Eles são simplesmente anfitriões, graciosos para aqueles que estão começando a sua longa ascensão interior. Então, quando a gente vai surgindo no mundo das mansões, esses companheiros moronciais vão estar conosco. Inclusive, eles começam, cada grupo de 1.000 seres ascendentes, mortais como nós, tem a assistência de um companheiro moroncial no começo, tá? No primeiro mundo, aqui comenta isso. No primeiro mundo das mansões, o companheiro moroncial é designado a cada companhia de 1.000 mortais ascendentes. Mas serão encontrados muitos mais deles à medida que a gente vai progredindo nas 7 esferas das mansões. São seres formosos e versáteis, companheiros sociáveis e guias encantadores, guias das excursões e companheiros de lazer dos mortais ascendentes. Então, eles nos acompanham para as outras sedes dos satélites que estão ao redor do nosso sistema, eles nos acompanham quando a gente vai visitar Jerusalém, né? Então, são parceiros nisso tudo e nos ajudam nisso, tá? Cada universo tem o seu próprio corpo angélico nativo, contudo, existem ocasiões nas quais é muito útil ter a assistência desses altos espíritos
cuja origem é externa à criação local. Então, o que o revelador está nos colocando, esse brilhante estrela vespertina? Ele está dizendo que existe um corpo angélico bastante grande aqui no universo local, né, que foi criado para isso tudo, mas como é importante e útil a assistência destes seres, até porque eles ensinam muita coisa de fora também, tá? Até fala que os supernafins executam certos serviços raros e exclusivos. O atual dirigente dos serafins de Urântia, por exemplo, aqui do nosso planeta, é um supernafim primário do paraíso. Olha só, que beleza, né? Até eu acho que porque nós fomos o planeta de auto-outorga do Filho Criador desse universo local, né, que desse grande universo que nós vivemos, de 3 milhões, né, 840 mil mundos e mais alguma coisinha, e que está projetado para 10 milhões de mundos, mas um supernafim primário do paraíso é o atual dirigente dos serafins aqui de Urântia, né? Os seconafins refletivos também encontram-se onde quer que o pessoal do suprauniverso esteja funcionando. Né? Lembram? Nós falamos sobre os seconafins também, sobre os supernafins, os seconafins, e também falamos dos tertiafins, lembram dos tertiafins? Eles também prestam serviço temporário como assistentes mais elevados. Se não me engano, os tertiafins são aqueles que acompanham o Filho Criador lá no começo, quando está sendo criado o universo local, quando as coisas estão começando, vem um grupo de 1000 junto, de tertiafins, e acompanha o Filho Criador. E depois, conforme o Filho Criador vai fazendo surgir seres daqui, alguns deles também são liberados, mas outros ficam aqui. Então, são muito prestativos e têm o porquê de existir. Bom, pessoal, então, até agora nós falamos, né, dos seres mais elevados, de ordens espirituais e compromissos mais elevados, que vivem e trabalham, atuam, né, de forma relativamente permanente no nosso universo local. Vamos para o segundo ponto agora, que vamos falar dos cidadãos permanentes do universo local. Você sabe que lá no paraíso existem, né, cidadãos que são de lá. Em Avona, tem cidadãos naturais de Avona. Então, né, nós vamos agora conversar um pouquinho sobre os cidadãos permanentes do universo local, tá? Nós vamos falar dos Susátias, dos Univitátias, dos filhos materiais, das criaturas e seres intermediários, que são, assim, os que mais representam esses seres que vivem permanente, esses cidadãos permanentes das várias esferas, ou capitais, né, aqui do nosso universo local. Então, esses nativos da criação local, esses que eu falei todos aí são nativos, junto com os mortais ascendentes fusionados ao espírito e os espirongas, que são classificados de outro modo, por isso que estão constando aqui, mas eles não são considerados como cidadãos permanentes, constituem uma cidadania relativamente permanente, tá? Olha só, os mortais ascendentes fusionados ao espírito. Né? Já vamos falar um pouquinho mais deles aqui, né? Deixa eu ver. Só para... Eu estou me lembrando agora, né? Os mortais ascendentes fusionados ao espírito são aqueles mortais que foram acompanhados por um tempo por um ajustador de pensamentos, mas que não pôde permanecer, mas são pessoas, são seres, são personalidades que conseguiram se sobressair. Então, geralmente, ele, antes da vinda do Filho Criador, na sua auto-outorga aqui, muitas das pessoas antes disso estão neste grupo, né, de ascendentes fusionados. E também existem, né, como o livro diz, planetas onde é que não se consegue formar criaturas que possam se fusionar ao ajustador de pensamento, que é o que a gente espera sempre, né? Então, essas ordens de seres, de um modo geral, não são nem ascendentes nem descendentes. Aí, os Susátias, os Univitátias, os filhos materiais, que tal. A sua experiência crescente, contudo, permanece disponível para o universo no seu nível de origem, ou seja,
são seres criados aqui, não são ascendentes nem descendentes, e geralmente permanecem aqui. Se bem que não seja inteiramente verdadeiro no caso dos filhos adâmicos e dos seres ou criaturas intermediárias. Isto é relativamente verdadeiro para estas outras ordens. Então, a gente sabe que os filhos adâmicos, lá pelas tantas, recebem o ajustador e também fazem a sua escalada até o paraíso, né? Até o corpo da finalidade, onde inclusive exercem depois lideranças dentro de corpos da finalidade. E as criaturas intermediárias também, quando chega a luz e vida, também são liberados. Tá? Mas é uma forma de colocar. Aquilo que eu coloquei, que o Neemias colocou, muitos seres são colocados em vários grupos, né? E explicados em vários grupos. Bom, vamos começar então pelos Susátias. Quem são estes seres maravilhosos que residem e funcionam como cidadãos permanentes de Salvington, sede central do nosso universo local? Esses aí trabalham lá pertinho de Jesus, né? Lá pertinho de Micael, de Nébadon. Eles estão lá, principalmente na sede lá, né, em Salvington. Então, os Susátias são seres criados. Vamos ver quem são. Aqui, o documento 37 nos diz que eles são uma progenie brilhante do Filho Criador e do Espírito Criativo, e estão intimamente relacionados aos cidadãos ascendentes do universo local. Então, a gente vai passar por eles. Os mortais fusionados ao Espírito do corpo de perfeição de Nébadon. Então, eles estão também intimamente relacionados com os mortais fusionados ao Espírito, que também são considerados cidadãos permanentes da capital do nosso universo local, tá? De Salvington. Então, nós falamos dos Susátias, lá, que são da sede do nosso universo local, lá de Nébadon, que é Salvington, né? A nossa capital. O segundo grupo que eu vou falar para vocês aqui são os Univitátias, tá? São nomes esquisitos, né, gente? Para quem é leitor novo, né, diz, pá, que pessoal maluco, né, falando dessas coisas. Mas para quem já estuda o livro há um pouco mais de tempo, isso se torna bastante familiar para nós, e a gente, de fato, espera que a gente consiga encontrar esses seres todos depois. Quem sabe, né, o nosso ajustador de pensamento nos deixe bem claros na nossa mente todas essas nossas leituras que nós estamos fazendo aqui, né? Que maluco. Bom, vamos lá. Os Univitátias. Cada um dos agrupamentos de 100 constelações das sedes centrais das esferas arquitetônicas, né, das constelações, desfruta da administração contínua de uma ordem de seres residentes conhecidos como Univitátias, tá? Então, estes também são filhos do Filho Criador e do Espírito Criativo. Então, eles criaram tanto os Susátias como os Univitátias e constituem a população permanente dos mundos sete centrais da constelação, tá? Então, esses vivem lá em Edentia, né? Bastante botânica, muito linda para ser lá. Eles são seres que não se reproduzem, tá? Então, eles são criados e não se reproduzem. Existem um plano de vida a meio caminho entre o estado semimaterial dos filhos materiais, domiciliados na sede central do sistema, e o plano espiritual mais definido dos mortais fusionados ao espírito, que são os Susátias de Salvington. Mas os Univitátias não são seres moronciais. Olha só que interessante. Então, os Univitátias, eles estão entre o meio termo entre filhos materiais e Susátias que vivem lá na sede do nosso universo local em Salvington. Mas eles não são considerados seres moronciais. Interessante isso, né? Vivem nos mundos, né? A gente sabe também hoje, pelo livro Durante, que essas esferas arquitetônicas, todas elas são físicas, né? Tem coisas físicas lá, tem água, tem rios, tem plantas, né? Onde é que a gente vai passar? Mas vivem seres espirituais, semimateriais e materiais, tá? Eles exercem junto aos mortais ascendentes, durante a travessia das esferas da constelação,
o equivalente à contribuição que os nativos de Avona dão aos espíritos peregrinos de passagem pela criação central. Então, nós já falamos muito, né, que os nativos de Avona ajudam muito quando a gente se transforma num espírito peregrino para chegar até lá no paraíso, quase, né? Então, assim como os nativos de Avona fazem esse trabalho, também os Univitatias fazem isso a nível de constelação. Nos ajudam, estão sempre nos animando e nos orientando naquilo que é necessário para que a gente possa continuar o caminho. O que mais nós temos dos cidadãos permanentes do universo local? Nós falamos do sistema ainda, né? Então, nosso sistema chamado Satânia, cuja capital é Jerusalém, nós também temos lá filhos permanentes. Quem são esses? São os filhos materiais de Deus. Lembram deles? Os Adões e Evas, de vez em quando, né? Quando uma relação criativa, olha só que interessante, entre o Filho Criador e o Espírito materno do universo, representante, que é do Espírito infinito no universo local, houver, escutem bem isso, completado o seu ciclo, quando não vier mais nenhuma progênie de natureza combinada, então o Filho Criador personaliza, de forma dual, o seu último conceito de ser, confirmando assim, finalmente, a sua origem dual, porque ele é progênie do Pai e do Filho, né? Original e própria. De si mesmo, então, ele cria os belos e magníficos filhos e filhas da ordem material de filiação do universo, tá? Nós conhecemos eles por os Adões e Evas, né? São os filhos materiais. Essa é a origem dos Adões e Evas originais de cada sistema local de Nébano. Eles são uma ordem reprodutora de filiação, sendo criados masculinos e femininos. Então, cada sistema, cada sede de sistema, no nosso caso, Jerusalém, né, recebeu um casal de filhos materiais, que foram se reproduzindo, porque eles são uma ordem reprodutora, e esta progênie deles e eles formam estes cidadãos permanentes do sistema. Os da sua progênie funcionam como cidadãos eletroplanetários, que eu comentei, da capital de um sistema, embora alguns deles recebam a missão de servir como adões planetários. Então, isso é sempre feito de forma voluntariosa, né, gente? Os filhos materiais de Deus, ainda falando deles, numa missão planetária, o filho e a filha materiais ficam incumbidos com a missão de fundar a raça adâmica, a raça violeta, lembram? De tal mundo, uma raça destinada finalmente a se miscigenar com os habitantes mortais daquela esfera, coisa que para nós foi um pouco mais complicado, porque acabou acontecendo a falha adâmica, né? E essa missão não ficou muito boa, não ficou bem colocada, ficou muito lento isso, ficou ainda um pouco da genética deles, mas isso está como eu acredito que esse gene é dominante, de desenvolver mais o cérebro, tornarmos mais perfeitos, mas isso está acontecendo de uma forma muito lenta, né? Os anões planetários são filhos descendentes tanto quanto ascendentes, mas ordinariamente são classificados como ascendentes. Vamos ver o que mais. E os planetas? Vocês acham que nós somos as criaturas permanentes do planeta? Como diz outro, nanani, nananá, né? As criaturas intermediárias, talvez alguns não conheço, outros já viram palestras sobre as criaturas intermediárias, né? Então, durante os dias iniciais, na maioria dos mundos habitados, alguns seres humanos, alguns supra-humanos, todavia materializados, estão presentes. Porém, em geral, retiram-se quando da chegada dos adões planetários. Eu até botei uma observação. Eu imagino que os assessores do príncipe Caligastia, lembram? Do Sendi Caligastia, eles eram seres supra-humanos e estavam parcialmente materializados aqui, não era?
Então, as transações entre esses seres, acrescentada aos esforços dos filhos materiais de aprimorar as raças evolucionárias, frequentemente resultam no surgimento de um número limitado de criaturas que são de classificação difícil. Tá? Até aqui tem uma explicação legal. Esses seres exclusivos, frequentemente, são intermediários entre os filhos materiais, lembram? E as criaturas evolucionárias, que somos nós, os nativos. Daí a sua designação de seres intermediários, ou intermediários só, também chamados assim. Então, só para lembrar, acho que eu não tenho isso ali anotado, mas nós temos aqui no nosso planeta os seres intermediários primários e os secundários, né? Os primários, aqueles 100 de Caligástia, lá pelas tantas, não me lembro se foi ali logo nos primeiros 3 anos, ou 30 anos, né? Ou 30 meses, não me lembro. Começaram a verificar que eles podiam gerar novos seres, não de forma sexuada, mas de outras formas, outras técnicas, né? E aí, o primeiro casal conseguiu criar um ser diferente, que não era visível para os seres daqui do planeta. Chamado, então, esse foi o primeiro ser intermediário primário. E aí, depois de um certo tempo, o Caligástia, vendo que isso era interessante, pediu que todos os 50 casais, então, porque eram 50 homens e 50 mulheres, procurassem gerar, né, estes seres diferenciados naquela técnica que aquele primeiro casal conseguiu. Até porque eles sabiam que isso era possível e procuraram fazer isso, né? E aí, o interessante foi que eles foram gerando. Quando chegava no milésimo filho desse tipo, não surgia mais o milésimo primeiro. E aí, então, esses 50 casais, eram 100 de Caligástia, 50 homens e 50 mulheres, ou femininos e masculinos, não sei se dá para colocar dessa forma, eles, cada um gerou 1.000 seres intermediários primários, então, resultando no total de 50.000 seres primários, né, intermediários, naquela época, lá no tempo de Caligástia. Isso foi acontecendo, tá? Só que quando houve a rebelião, né, 40.000 bandearam para o lado do Caligástia e da rebelião de Lúcifer. E só 10.000 se mantiveram fiéis a Van, então, que procurou manter a fidelidade ao Filho Criador, né? E aí, depois mais, né, o Amadão, filho mais velho de Adão e Eva, quando ele foi para o norte, encontrou uma princesa nodita, ainda pura, filha, né, desses 100 de Caligástia, que na realidade depois se transformou no povo nodita, né, do povo de Nod. Também, quando foram gerar filhos, né, surgiram alguns que eram invisíveis, só para eles eram visíveis, invisíveis para os outros. E ali surgiu, então, mais mil e poucos, né? Então, hoje, no nosso planeta, nós temos aí em torno de 11 mil e poucos, né, se alguém puder me corrigir, de filhos intermediários que estão vivendo aqui, e são a nossa população permanente. Eu acho que aqui até comenta alguma coisa que eu achei bastante interessante também. As criaturas intermediárias ainda, então. De um ponto de vista comparativo, esses intermediários são cidadãos permanentes dos mundos evolucionários, né? Desde os primeiros dias da chegada do príncipe planetário até um tempo bem longínquamente posterior do estabelecimento de tal planeta em luz e vida, então, são daqui a, sei lá, 1.000 milhões de anos, né? Milhares, centenas de milhares, não sei quando nós vamos chegar em luz e vida, esses seres ficam aqui. Eles formam um único grupo, o grupo de seres inteligentes a permanecer continuamente na nossa esfera, na esfera do planeta. Em Urântia, os ministros intermediários são, na realidade, os custódios factuais do planeta. Praticamente falando, eles são os cidadãos de Urântia. Eles fazem todos os registros, né? Eles são daqui, são os que mantêm. Por quê? Vamos ver aqui, ó. Os mortais são os habitantes físicos e materiais, somos nós. De fato, de um mundo evolucionário, todavia.
todos vós tendes uma vida muito curta, né? Isso eu tenho falado muitas vezes também. Nós temos uma vidinha muito curta. Agora, pelo livro Durante, a gente consegue ter uma noção, uma visão de mais longe, mais ampla, e a gente verifica que, caramba, o que somos nós em 70, 80, 90 anos? Jesus teve aqui há 2.000 anos, a recém, né? O Maquiventa Melquisedeque há 4.000 anos. O Adão e Eva, o casal adâmico, tiveram 37, quase 38.000 anos. A rebelião de Lúcifer foi há 200.000 anos. O príncipe planetário chegou a 500.000 anos atrás. Há 1 milhão de anos, quase, né, surgiu o primeiro ser pensante nesse nosso planeta. Então, 80, 90 anos realmente é bastante curto. Permaneceis no vosso planeta de nascimento por um tempo curto demais, fala o revelador. Nasceis, viveis, morreis e passais para outros mundos de progressão evolucionária. Então, gente, nós todos estamos no caminho e é muito rápido. Mesmo seres supra-humanos que servem nos planetas como ministros celestes são de permanência transitória. Poucos deles ficam vinculados por um tempo maior a uma mesma esfera. Quem fica? As criaturas intermediárias. Contudo, proporcionam continuidade à administração planetária, em face das sempre mutantes ministrações celestes e da constante mobilidade dos habitantes mortais. Não somos móveis, tá? Durante toda essa incessante mutação e mobilidade, as criaturas intermediárias permanecem ininterruptamente no planeta, dando continuação ao seu trabalho. Então, por isso que eles são considerados cidadãos permanentes do planeta, do nosso universo local. De maneira semelhante, todas as divisões da organização administrativa dos universos locais e superuniversos têm as suas populações, mais ou menos permanentes de habitantes com estado de cidadania. Então, em Urântia, nós temos os seres intermediários. Em Jerusalém, nós temos os filhos e as filhas materiais. Em Edentia, né, capital da constelação, nós temos os Univitátias. E, enquanto em Salvington, existem duas ordens de cidadãos permanentes, que são os Susátias, criados, né, e os mortais evoluídos fusionados ao espírito. Então, os mortais fusionados ao espírito costumam ficar dentro do universo local. Alguns deles se candidatam a coisas superiores, também seguem adiante, mas a sua grande maioria assume e se aperfeiçoa e segue aquela ordem de Deus Pai, serem perfeitos. Eles procuram a perfeição dentro da experiencialização, dentro do universo local, enquanto a maioria de nós, que se fusiona ao espírito ajudante da mente, ao ajustador, vai seguir até adiante, né? Ainda dos cidadãos permanentes do universo local. Os mundos administrativos dos setores menor e maior dos superuniversos não têm cidadãos permanentes. Ó, que é uma informação interessante. Então, quando a gente sai daqui do nosso universo local e dá o nosso passo adiante dentro da espiritualização, né, os setores menores e maiores não têm. Mas as esferas centrais, sedes centrais de Uversa, estão continuamente sustentadas por um grupo surpreendente de seres conhecidos como abandonteiros, que são uma criação dos agentes irrevelados dos anciões dos dias e dos 7 espíritos refletivos residentes na capital de Ormondo. Então, lá na sede, né, do nosso superuniverso, temos ainda também os abandonteiros como cidadãos permanentes daquela esfera e ajudam, provavelmente, nas muitas coisas que tem que ser feita lá. Esses cidadãos residentes em Uversa estão atualmente administrando os assuntos de rotina no seu mundo, sob a supervisão imediata do corpo de mortais fusionados ao filho de Uversa. Então, olha só que interessante. Assim como os nossos amigos Susátios, né, lá da capital do nosso universo local, estão sob a supervisão e muito próximos aos mortais fusionados ao espírito, lá em Uversa, os mortais fusionados ao filho, que não são muitos,
eles então supervisionam principalmente esses abandonteiros, que são seres criados para tocar as coisas por lá. Até mesmo a Bona tem seus seres nativos, a ilha central da luz e vida também é o lar de muitos grupos de cidadãos do paraíso. Certo? Seguimos agora, então, para o último ponto, né? Os 10 grupos, perdão, 10 é a parte, né? Os outros grupos do universo local. Então, agora nós vamos falar de alguns outros seres que você já deve ter ouvido falar e que são bastante interessantes. Então, além da ordem seráfica e da ordem mortal, há ainda inúmeros seres ligados à manutenção e ao perfeccionamento de uma organização tão gigantesca como é o universo de Nébano, que ainda agora tem mais de 3 milhões de mundos habitados e o prognóstico de ter até 10 milhões. Né? Os vários tipos de vida em Nébano, né, nosso universo local, são numerosos demais para serem catalogados nesse documento. Mas há duas ordens incomuns que funcionam amplamente nas 647.591 esferas arquitetônicas do universo local e que podem ser mencionadas. A gente vai ver isso então. Vocês vão dizer assim, Jorge, mas não é só 570 mundos que nós vamos passar para chegar no setor menor, 570 mundos dentro do universo local, 590, né? Não, na realidade existem mais esferas. Só que tem um gato aqui que está me incomodando lá por trás. Existem esferas com as quais a gente não vai passar, tá? Mas são 647 mil esferas arquitetônicas no universo local e que podem ser mencionadas, então vamos ver os outros tipos, esses dois tipos especiais, tá? O primeiro deles é os espirongas, já viram falar? Os espirongas, eles são a progênie espiritual do brilhante estrela matutina e do pai Melquisedeque. A personalidade deles não está sujeita ao término, mas eles não são seres evolucionários nem ascendentes. E também não se ocupam funcionalmente com o regime de ascensão evolucionária. Eles estão ali trabalhando, né? Eles são ajudantes espirituais do universo local. Executam as tarefas espirituais da rotina em Nébano. Olha só que interessante. Os espirongas funcionam do mundo das mansões número 2 em diante. Então, no primeiro mundo, onde é que a gente vai surgir, quando a gente ressuscitar, a princípio eles não estão lá ainda, mas depois em diante eles vão estar em todos os lugares e são ajudantes espirituais. Então, são seres bem interessantes que nós vamos conhecer, os espirongas. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma informação deles aqui. Não. 2. O segundo grupo de seres diferenciados são os espornágias. Então, os mundos sedes centrais arquitetônicos do universo local são mundos reais, criações físicas efetivas, aquilo que nós comentamos antes. Então, tem muito trabalho envolvido com a manutenção física, e ali nós temos a ajuda deste grupo de criaturas físicas chamadas espornágias. Há pouco, nós, no começo, estávamos discutindo que eu não sabia da progênie deles, né? Então, eles dedicam-se a cuidar e cultivar as fases materiais desses mundos sedes centrais de Jerusalém até Salve, então. Então, eles cuidam tanto de Jerusalém, eles estão nos satélites, eles estão em Edentia e eles estão lá em Salve, então. Os espornágias não são espíritos nem pessoas. É classificar esse povo, né? Eles são uma ordem animal de existência. Olha só. Até o revelador diz assim, se pudesses vê-los, irias concordar que eles se parecem perfeitamente com animais. Né? Mas devem ser muito inteligentes. Né? Os espornágias, eles também são artesãos celestes. Os artesãos celestes dirigem espornágias nativos no amplo trabalho de decoração botânica e ornamentação biológica dos mundos arquitetônicos. Os espornágias são as únicas criaturas em todo o universo de Nébano que experienciam essa ou qualquer outra espécie de reencarnação.
Então, esse aqui é um tema, às vezes, polêmico, né? Principalmente para quem a gente, né? Eu também já participei do espiritismo e tudo, né? Que insiste muito na questão de você voltar à carne, né? O livro de Urântia fala que estes seriam as únicas criaturas em todo o universo de Nébado que experienciam esta ou qualquer outra espécie de reencarnação. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Em Jerusalém ficarias assombrados com as realizações na agricultura feitas por estes maravilhosos espornajas. São os jardineiros das paisagens dos mundos sete centrais e são originais e artísticos no tratamento que dão aos espaços abertos em Jerusalém. Embora os espornajas não possuam alma de sobrevivência, não tenham personalidade e não são resididos por ajustadores, desenvolvem uma individualidade experiencial pelas reencarnações, né? Eles vivem muito tempo, não me lembro agora, são 40, 50 mil anos, e aí os corpos físicos deles se deterioram e eles recebem outros corpos físicos e são colocados ali dentro, tá? E continuam aquele conhecimento que eles tinham já da anterior. Os espornajas, os que acreditam que em idade futura do universo, esses espornajas fiéis escaparão do seu nível animal de existência e vão atingir um destino evolucionário condigno de crescimento intelectual progressivo e mesmo de realização espiritual. Então, alguns dos reveladores, alguns seres acreditam nisso, né? O revelador nos informa também que eles, os espornajas, quando da chegada de uma nova classe de graduados dos mundos das mansões para a cidadania de Jerusalém, rejubilam-se nas boas-vindas pela chegada dos ascendentes triunfantes. Então, quando nós conseguirmos passar pelo mundo das mansões e formos recebidos como cidadãos em Jerusalém, eles também rejubilam-se nas boas-vindas que a gente vai receber quando conseguirmos atingir este grau. Os espornajas funcionam em todos estes mundos das mansões e são anfitriões hospitaleiros para todos os seres que possam reconhecer. Então, meus queridos, nas várias colônias de cortesia domiciliadas em Salvington e em outros locais, todos são beneficiados pela ministração dos artesãos celestes, nas constelações e aproveitam das atividades dos diretores de retrospecção que operam principalmente nas capitais dos sistemas locais. Então, o que é isso? A gente vai ver a beleza da arte, né, sendo construída, feita, com plantas, com isso, com aquilo, pelos artesãos celestes, e os diretores de retrospecção, que operam principalmente nas capitais, que são importantes para nos alegrar, para nos animar, porque eu acho que não vai ser pouco trabalho, não. Depois a gente vai continuar trabalhando bastante, vai precisar aprender muito e vai precisar de momentos de descanso. E aí esses diretores de retrospecção, a beleza que os artesãos celestes fazem acontecer, vão ser muito importantes para a nossa progressão, para a nossa continuidade na busca, né, do Deus Pai lá no paraíso. Existem sempre, agregado ao serviço do universo, um corpo de mortais ascendentes que inclui as criaturas intermediárias glorificadas. Estes ascendentes, depois de alcançarem Salvington, são utilizados para uma variedade quase sem fim de atividades na condução dos assuntos dos universos. Na realidade, que eu coloquei isso aqui, só não especifiquei, mas esses são os diretores de retrospecção e os artesãos celestes, né? De cada nível de realização, esses mortais em avanço estendem uma mão de ajuda para trás e para baixo aos seus companheiros que os seguem na escalada para cima. Esses mortais de permanência temporária em Salvington são designados sob requisição praticamente para quase todos os corpos de personalidades celestes, como ajudantes, estudantes, observadores e mestres. Então, esses
artesãos celestes e também os diretores de retrospecção, esse é um trabalho de voluntariado. E aqui está falando o seguinte ainda, que quando nós chegarmos a Salvington, ou mesmo durante o caminho, a gente é requisitado por praticamente todos os corpos de personalidade celeste para sermos ajudantes, estudantes, observadores e mestres, tá? Então, por mais que a gente saiba, ou por mais que a gente precise saber, a gente vai ser convidado para participar de todos esses lugares e aprender em cada um deles. Um pouco sobre os artesãos celestes, acho que é aqui que é a parte que eu ia falar. Estes seres são os artistas e artesãos mestres dos reinos moronciais e dos reinos de espíritos inferiores, tá? Inferiores por quê? Porque nós estamos ainda a nível de universo local. Quando a gente passar para o setor menor, setor maior, a gente vai começar a ser espírito de fato. São os espíritos e semi-espíritos empenhados na decoração moroncial e no embelezamento espiritual. Então, quando a gente chegar nesse nível, a gente vai querer ver a beleza, a verdade, né? A bondade funcionando sempre. Acham-se distribuídos em todo o grande universo, nos mundos sedes, dos supra-universos, universos locais, constelações e sistemas, bem como em todas as esferas estabelecidas em luz e vida. Então, os artesãos celestes, além de estar nesses mundos moronciais, de estarem lá nos supra-universos, também vão estar nas esferas que chegam à luz e vida. Então, a gente realmente vai ter quando chegarmos à luz e vida, além da evolução tecnológica, moral, ética, a gente ainda vai ter esta beleza toda também possível dentro do planeta. Os artesãos celestes não são criados como tais. Eles são um corpo selecionado e recrutado, composto de personalidades de ensino, nativas do universo central e dos seus alunos voluntários, selecionados dentre os mortais ascendentes e outros seres dos numerosos grupos celestes. Então, né, os artesãos celestes são seres selecionados. Claro que os supervisores, os que ensinam, são lá de Avona, tá? Mas a gente está aprendendo aqui também. Quem tem, por exemplo, uma pessoa que tem muita capacidade artística, ela vai receber ajuda a partir dos modelos que vêm de Avona. Não é fácil, né? Porque lá é coisa muito evoluída. Então, o corpo original de mestres desses artesãos foi, em uma certa época, designado pelo Espírito Infinito em colaboração com 7 espíritos mestres, e era constituído de 7.000 instrutores de Avona. Então, esses 7.000 instrutores, 1.000 para cada superuniverso, começaram a vir e instruir outros seres a serem artesãos celestes, porque isso também se dá em várias questões. Ainda um pouco mais sobre os artesãos. Os filhos ascendentes de Deus, provenientes das esferas evolucionárias, podem, após a sua chegada aos mundos moronciais, inscrever-se para admissão no corpo dos artesãos. Então, cada um de vocês, se nós nos acharmos hábeis em alguma coisa, né, nessa área, a gente pode se inscrever, né, para conseguir ser admitido nesse corpo. Os artesãos celestes são registrados nas sedes centrais dos supra-universos, mas são dirigidos por supervisores moronciais nas capitais do universo local. São divididos nas seguintes 7 maiores divisões de atividade. Então, os artesãos celestes podem ser músicos, reprodutores de arte, né? Ou na questão espiritual, construtores, registradores de pensamentos, manipuladores de energia, desenhistas, ornamentadores e trabalhadores da harmonia. Todos os mestres originais vieram dos mundos perfeitos de Avona, como eu falei há pouco, que tem os modelos para todas estas fases e formas de atividade artística do espírito. Aqui diz que os Univitatias representam o grupo maior ligado ao corpo de artesãos celestes de Nevaton. Em todo Orvonton, excetuando-se os abandonteiros de Uversa, nenhum ser de fora de Avona pode igualar-se aos Univitatias em habilidade artística.
Existem ainda os diretores de retrospecção, que nós falamos há pouco, são os promotores do relaxamento e do humor, retrospecção das memórias do passado. Eles prestam um grande serviço na operação prática do esquema ascendente da progressão dos mortais, especialmente durante as fases iniciais da transição morancial e da experiência espiritual. Acho eu que não deve ser fácil, né, gente? A história deles pertence à narrativa de carreira mortal no universo local. Os diretores de retrospecção são como os tipos mais elevados de humoristas de Urântia. Não são um grupo criado, formam um corpo recrutado que abrange seres indo desde os nativos de Avona, passando pelas hostes de mensageiros do espaço e pelos espíritos ministradores do tempo, até os progressores moronciais nos mundos evolucionários. Tá? Anjos, todo mundo pode fazer parte e pode ser recrutado para isso. Todos são voluntários, doando a si próprios ao trabalho de ajudar os companheiros na realização da mudança do pensamento e descanso da mente, pois essas atitudes muito ajudam na recuperação das energias exauridas. Olha só que bacana isso, né? Vou ler de novo esse último parágrafo. Todos são voluntários, doando a si próprios ao trabalho de ajudar os companheiros na realização da mudança do pensamento e descanso da mente, pois essas atitudes muito ajudam na recuperação das energias exauridas. Há ainda outros tipos de vidas inteligentes, né, já finalizando agora, ocupados com a administração do universo local. Mas o plano dessa narrativa não é proporcionar uma revelação maior de tais ordens de serviço. Então, existe muito além disso que nós estamos falando aqui, gente, tá? Sobre a vida e a administração deste universo, estamos aqui retratando o suficiente para proporcionar à mente mortal uma ideia, uma compreensão da realidade e grandeza da existência após a nossa sobrevivência. E aqui vem aquela minha frase que eu coloquei lá na frente. Uma experiência maior nas vossas carreiras em avanço irá revelar cada vez mais estes seres interessantes e encantadores. Esta narrativa não pode ser mais do que um breve esboço da natureza e do trabalho das múltiplas personalidades que se aglomeram nos universos do espaço, administrando as criações como grandes escolas de aperfeiçoamento. Escolas nas quais os peregrinos do tempo avançam, de vida para vida e de mundo para mundo, até serem amorosamente despachados para fora das fronteiras do universo da sua origem, indo para regimes educacionais mais elevados do superuniverso. E dali, para os mundos de aperfeiçoamento do espírito em Avona, e finalmente até o paraíso, e tendo a partir daí o destino elevado dos finalitores, o compromisso eterno de servir em missões que ainda não foram reveladas aos universos do tempo e do espaço. Então, queridos amigos, né, nós estamos sendo preparados para tudo isso. E isto me encanta demais. Eu, né, depois que eu descobri, já sabia muita coisa, mas depois que eu descobri as revelações do livro de Urântia, me desvendaram mistérios que eu tinha na minha cabecinha e que me deixam muito felizes, pois tudo é muito além do que eu imaginava. Tudo é muito mais belo do que eu imaginava. Tudo é muito mais intelectualizado, inteligente, organizado e racional do que eu próprio imaginava. E assim, queridos, fica o meu muito obrigado sobre esta aula das ordens elevadas, dos grupos permanentes, entre outros seres do universo local do documento 37 de O Livro de Urântia hoje, então, neste encontro. E o momento agora é para a gente conversar, discutir alguns pontos de vista, interpretações. Convido-os para acessarem sempre o site da escola, né? Inscreverem-se no endereço Escola Urântia,
onde poderão assistir todas estas apresentações e palestras e aulas. Já devem ter aí umas 140 ou mais, e quantas vezes assim o desejarem. E aprender com os estudos e as discussões que nós realizamos aqui em conjunto. Tá? Feito, meus queridos. Obrigado. Espero não tê-los cansado demais com a minha voz. Né? Parabéns, Jorge. Maravilhosa a sua aula. Jorge. Muito boa, muito boa. Deu para entender bastante. Importante é compreendermos isso, né? Uhum. Verdade. Às vezes a gente fica, quem é Espironga, quem é Sussati, quem é isso, quem é aquilo, né? Então a gente consegue ter um pouco de noção disso. Muito legal. Parabéns, Jorge. Obrigado. Jorge, Parabéns, Jorge. Aula, viu? Excelente aula. Obrigado. A próxima é contigo, né, Lilian? Oi? A próxima dos anjinhos é contigo. Isso, a próxima nós vamos falar sobre os serafins, os sanubins, os querubins. Então vai ser bastante interessante, né? Já vem com asinhas daí atrás. Eles estão bem, assim, conosco, né? Diretamente relacionado a nós ali. Então, eu fiquei bem impressionada, eu fico bem impressionada, né? Com essa revelação ali no 37:10:1, que se coloca ali, que os espirongas, não, quero ver aqui, os espirongas, eles funcionam, né, em 647 mil esferas arquitetônicas, 647.591. Então, nossa! Nós vamos passar em 670 por aí, né? 690. 570. Nós vamos ter 570 corpos, né? Isso. Mas eu nunca tinha... Acho que a gente vai até passar por mais que 570. Não, sim, planeta, eu tenho esse esfera, número. sim, Uhum. né? Quantas esferas nós vamos passar? Não, parece que é 1 bilhão, 100... 1 bilhão em Asbona e mais... Estamos falando só do universo local agora. Não, mas no universo local. 570 corpos, mas quase 650 mil esferas arquitetônicas. Mas nós não vamos passar por todas essas esferas. Não. Tem algumas que a gente nem vai ter acesso. Mas interessante, né, esse número, porque, assim, dá a impressão que a gente conhece só poucas, né? Um pouco menos. Se fizer as contas lá do que eles falam e tal, não tem todas essas. Imagine como é enorme, né, o nosso universo, assim, quantas coisas ainda nós vamos descobrir nas morôncias, nas escolas das morôncias, né? Isso, o livro de Urântia é só, assim, E lembre-se, são mistérios, não segredos, né? São mistérios. Qual é a diferença entre mistério e segredo? Segredo é aquilo que não pode ser descoberto. Mistério é aquilo que pode ser descoberto, conforme a nossa capacidade de entendimento. Eles não quiseram revelar, que haja livro, quer dizer, nas próximas revelações, que sabe, eles falam um pouco mais, né? Agora, também, outra coisa também, né? Por que eles falam dos espirongas, vamos dizer assim, né? Porque eles trabalham lá, né? Então, às vezes eu fico pensando, porque um dia nós vamos estar conectados, né, a esses outros mundos, e certamente nós já estaremos sabendo desses fatos. Agora, o livro de Urântia tem pouco tempo que foi revelado, né? Então a gente fica, nossa, mas por que tudo isso? Como sempre, na mesma pergunta. Mas não é só para nós o livro de Urântia, né? Para as próximas gerações. Obrigada, viu, Jorge? Maravilhoso. Porque é muito legal, porque a gente reviu toda essa parte aqui. Eu gosto muito desses nomes, Espironga, Spornagia, Visatio, Univitátia. A gente não tinha assim muito, né? A gente lê assim, e daí fica... Mas você detalhes ali, da onde eles trabalham, né? Foi muito legal, né, Celina? Lembra sabe quem lembra quando fala dessas coisas? O Nivaldo, né? Lembra que ele adorava falar sobre isso. Eu também gosto. Pessoal, eu vou compartilhar uma coisa com vocês. Se eu conseguir.
farei isso, mas não estou conseguindo. Espera aí. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Então, ó, 1.141 esferas, mais 1 bilhão das esferas de Avona. Então, desde saindo daqui, da realidade física, até chegar lá em Avona, 1.141 esferas, mais 1 bilhão das esferas do universo perfeito de Avona. É, bastante coisa. Bastante coisa. E aí, pessoal, a Hélio? Pois então, eu tenho, não sei se é morbidez, mas eu tenho um tipo de curiosidade relacionada Morbidez é muito bom. à multiplicação. Esses seres permanentes, eles se multiplicam, eles são... De que maneira? Pelo que eu entendi, oral, os que se multiplicam de modo sexual, de modo sexualizado, assim como a gente, são apenas os filhos materiais, os Adãos e as Evas. Então, você falou aí de uma legião de seres permanentes que ficam nessas sedes de constelação, na sede do universo, no superuniverso. Mas eu queria saber, somente os Adão e Eva se multiplicam sexualmente? Eles são apenas eles os sortudos? Pelo que a gente leu aqui, os outros são só criados, né? Acho que os Melquisedeques, esse povo todo deve ter bastante serviço. Eu não sei, esses também que são formas como animais, daqui a pouco também, mas eu não cheguei a pegar tão especificamente o texto, né? Tanto é que os espornagens eu estava na dúvida quem tinha criado eles, né? A gente estava vendo há pouco. Nós também não vamos se multiplicar depois, só quando chegarmos ao corpo da finalidade. Aí, numa grande parceria com alguém, mas também não de forma sexual, né? Podemos juntar 2 ou 3 e fazer um quarto. É o que diz o livro, a gente não tem essa noção, né, Aélia? É meio complicado para a gente. A gente só consegue ver o mundo só a partir de nós mesmos, a partir das nossas... daquilo que a gente acredita que é o certo, é complicado, né? Foi mencionado agora, mas é um tema que para mim ainda tem, por definição, esses 570 corpos, se trata de 570 mudanças a partir do mesmo corpo, são corpos novos, se fala de... Nós estamos falando de matéria ou de matéria diferenciada. O que você podia falar efetivamente sobre esses 570 corpos? Significa que nós vamos ser repersonalizados e vamos ter um corpo novo a cada estágio de evolução, a cada visita dessa. Nós já sabemos que essas visitas, esses transportes daqui para ali, para colar, nós já sabemos, não. Também estou perguntando, como é que faz? Você sai do mundo 1, vai para o mundo 2, número 3, você sai matéria, do jeitinho que você é no mundo anterior, e você é repersonalizado, assim como no Jornada das Estrelas, ou você recebe um corpo novo. O que você aprendeu e que pode nos transmitir, por favor? Eu ia dizer para te me perguntar daqui a 1 bilhão de anos, eu vou poder te responder. Não, eu imagino assim, Aélio, que conforme o livro diz, a gente sempre recebe corpos novos, como tu falaste, meio repersonalizado, não porque a gente tem uma personalidade única, né? Mas no mundo das mansões nós vamos receber um corpo semimaterial. Daqui a gente vai continuar se alimentando, bebendo, dormindo, né? E depois aquilo, conforme o mundo das mansões vai passando, a gente vai sublimando esse corpo. Tanto é que fala em muitos lugares que nós vamos ter que ter um corpo que possa ser reconhecido pelos espirongas e tal, e nós também enxergarmos eles, né? Enfim, né? Eu acho que sim, isso deve ser diferenciado
até chegarmos ao nível do espírito, aí nós vamos ter um corpo espiritual, que também já é diferente de novo, né? Os anjos, por exemplo, não têm corpos físicos, mas tem toda uma, pelo que o livro fala, tem toda uma estrutura que pode ser reconhecida. Agora, como explicar isso fora do material? Uma luz, né? Uma força. Você usou a palavra sublimando. O que você quer dizer com a palavra sublimando? Você quer dizer que é o mesmo corpo, especializado, diferenciado, melhorado, Não, corpos distintos, melhorados? no sentido de melhorado, mais sutil, né? Mas é corpo novo. Menos físico, mas é um outro corpo. É o que eu Grato, entendo. obrigado. Capaz. Com relação... posso falar? Desculpa. Com relação à curiosidade do Aélio, os espornágias, eles... tinha acabado de achar aqui, gente. Blá, 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 blá. Eles são bissexuais e procriam-se à medida que são requisitados para fazer face às necessidades de uma população crescente. Então, desses seres que o Jorge expôs, né, os Suzáqueas, as espornágias, as pirongas, os espornágias, eles são bissexuais e se reproduzem à medida que é necessário. Bissexuais é o mesmo que nós entendemos aqui, que a pessoa gosta dos dois sexos ou são hermafroditas? O que você quer dizer exatamente? Eu acho que pode ser que nem o cavalo marinho, que faz sexo tanto com cavalo marinho macho quanto com fêmea, deve ser isso. Mas não sei, tá escrito, a palavra que está escrita é bissexuais. Para mim, bissexuais, dois sexos. Você também é mórbida, que nem eu. Obrigado. Não, eu não sou mórbida, só fui pesquisar. Está no documento 46.7. Obrigado. E o que mais, meus queridos? Lilian, quer fazer o teu convite já? Já falei, todos estão convidados. Já de novo para a próxima semana, né? Nós vamos estudar mais sobre os nossos queridos serafins que nos conduzem aí na nossa vida e adiante, e nos acompanharão depois, né, nas morôncias e tal. Tá bom? Tem algum leitor novo aqui? Deu para entender tudo? Franklin, o senhor é leitor mais antigo ou não? Seu Franklin? Ele é muito antigo, mas muito antigo. Querido. Né, Franklin? Ele é o pai da Carol Min. Érica, deu para entender um pouquinho as coisas? Mais ou menos, deu para pegar um pouquinho. São muitos seres, né? Muito bem. Lília, eu não entendi qual é o slide que você quer que eu coloque. Aquele que você me mostrou. Agora? Aquele. Esse? Para fotografar e colocar lá no WhatsApp. Agora entendi. Para colocar no WhatsApp. Agora entendi. Pode deixar. Legal. E também, né, avisar que, eu vou avisar a semana que vem, mas dá para avisar que tem aulas sobre os intermediários secundários tem uma aula só sobre os intermediários secundários e só sobre os intermediários primários no primeiro módulo da escola, né? Isso, e sobre as criaturas intermediárias leais, que foram aquelas que foram leais a Micael, né? 9.000 e pouca das primárias e mais 1.984 das secundárias. Formam mais ou menos 10.000 e qualquer coisa. Isso. É quase 11.000 criaturas, né? E elas estão aí para nos auxiliando, fazendo de tudo para que dê certo, para que a gente se encaminhe para a luz de vida, né? Muito bom. Pena que a gente não consegue contato com elas, né? Mas a gente dá para conversar, né? A gente sabe que elas estão por aí. A gente fala. Acho que elas... Pede ajuda. Na nossa sala, não sei. É que são tão poucas também. São poucas, Mas tá bom.
Muito Mais alguma bem. pergunta, pessoal? Deixa eu só ver aqui então, para a próxima aula ainda. Então, pessoal, a próxima aula quem vai dar no dia 9 mais 7, que dia que vai ser? 16 vai ser a Lília. E depois, dia 23, serei eu. Vou falar ainda falando de anjos, as hostes seráficas. E então se encerra o ano letivo de 2022. E a gente vai retomar as aulas no dia 1º de fevereiro de 23. Então, a gente vai ter umas férias. Legal. Para recarregar as energias, Natal chegando, cuidar da família. Isso. Mas ainda faltam 2 aulas para terminar esse capítulo 6. Isso. Gratidão, então, Jorge. Muito boa aula, muito obrigada. Já mandei para o Neemias e provavelmente amanhã ele já vai colocar Isso. na escola lá, né? Neemias hoje não participou, porque ele está na estrada, ele estava até no... ele está no celular ainda, está aqui. Está no celular. Escutando. Valeu, então. Muito obrigado a todos. Muito obrigada a Coisa, todos. né? Grato. Muito bom. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Até noite. semana que vem.